Muitas pessoas possuem uma compreensão absolutamente equivocada da agressividade. Elas associam necessariamente a agressividade à violência e, por conta disso, podem acabar se tornando excessivamente pacíficas. Por quê? Porque elas não permitem que a agressividade faça parte, tenha um lugar legítimo nas suas vidas. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. O Freud descobriu que todos nós nascemos com impulsos sádicos. E o que são os impulsos sádicos? Eles representam aquele tesãozinho que todos nós possuímos de dominar, de controlar, de atacar o outro. Todo mundo tem esse tesão natural pelo controle, pelo domínio. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. Esse tesão sádico, ele pode estar reprimido, pode estar sublimado através do esporte, através de atividades profissionais, por exemplo, ou pode estar visivelmente manifesto, como a gente observa por aí. Mas o fato é que ele está sempre presente em todos nós. Contudo, sadismo, impulso sádico, não é o mesmo que agressividade. Ué, Lucas, qual a diferença? Quem nos ajuda a entender a diferença entre sadismo e agressividade é o psicanalista inglês Donald Winnicott. Para Winnicott, a agressividade não implica necessariamente na provocação de dano ao outro. Não implica necessariamente na intenção de machucar o outro. Agressividade para Winnicott significa apenas a força espontânea, natural, do nosso impulso de viver. Nesse sentido, um bebê, quando está sugando ali o seio materno com avidez, com voracidade, ele está expressando a sua agressividade. Mas isso não tem nada a ver com o desejo de domínio, desejo de controle ou a intenção de machucar o seio materno. O bebê, naquele momento, ele está expressando simplesmente o seu desejo de viver. Ele quer tanto viver que ele pode acabar nesse movimento tão intenso machucando o objeto. Da mesma forma, existe agressividade no choro de uma criança que acorda no meio da noite os pais porque quer ser amamentada. Essa criança não está querendo perturbar os pais, ela não está querendo prejudicar o sono dos pais. Ela está simplesmente expressando o seu desejo de viver, que depende, evidentemente, do alimento. Você entendeu? Como eu sempre costumo dizer, já fiz outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, agressividade não é necessariamente violência, agressividade é vida. Mas por que então que muitas pessoas, e até na nossa própria cultura, há uma associação tão forte entre agressividade e violência? Do meu ponto de vista, isso acontece porque a nossa cultura ocidental, lida muito mal com a agressividade. Não sei se você já reparou, mas desde muito pequenininhos, nós somos estimulados pelo nosso ambiente, pelos pais, pela escola, por tudo que está à nossa volta, nós somos estimulados a simplesmente obedecer, a ficarmos quietos, a nos adaptarmos, a engolirmos o nosso choro. Em outras palavras, a nossa cultura instiga os seus membros a sufocarem os seus impulsos agressivos. E por que ela faz isso? Porque ela entende que somente sufocando os impulsos agressivos, nós poderemos nos encaixar nos padrões sociais que são necessários para a vida comum. Mas o problema é que quando isso acontece, quando nós sufocamos a nossa agressividade natural, nós de fato podemos criar um ambiente pacífico. Mas, como diz aquela velha música do grupo O Rapa, é uma paz sem voz. Pior ainda, o resultado mais danoso desse processo de repressão, de sufocamento da agressividade, é o retorno dessa agressividade sufocada justamente na forma de violência. Quem não conhece, por exemplo, aquela pessoa que é exageradamente pacífica, aquela pessoa para a qual a gente olha e diz: esse ser humano é incapaz de fazer mal para uma mosca. Quem não conhece esse tipo de pessoa?
que está sempre fugindo de conflitos, porque não consegue expressar a sua agressividade naturalmente. Em geral, essas pessoas acabam se comportando de forma muito semelhante àquele personagem da Marvel, o Hulk. Elas controlam, sufocam a agressividade o tempo inteiro, mas num momento de crise, elas explodem e se tornam extremamente violentas. Nesses episódios, por exemplo, que são tão comuns nos Estados Unidos, em que jovens entram em escolas e acabam atirando em muitas crianças, em muitos adolescentes, quando nós vamos investigar a vida dessas pessoas que fizeram esse tipo de ação, nós observamos que são pessoas que, no dia a dia, não aparentavam nenhuma agressividade. Pelo contrário, são pessoas que frequentemente passaram por episódios de bullying e acabaram sufocando a própria agressividade, reprimindo a própria agressividade. E aí, de repente, no momento de crise, de muita angústia, essa agressividade toda que ficou reprimida, ela vai reaparecer. Só que ela não vai reaparecer de maneira integrada, de maneira saudável, de maneira controlada. Não, ela vai aparecer de modo disruptivo na forma de violência, na forma de assassinato, na forma de agressão. É isso o que geralmente acontece com um indivíduo que se viu obrigado desde muito cedo a esconder de si mesmo a própria agressividade para poder existir, digamos, bovinamente nos pastos do grande outro. A agressividade, quando ela não é vivida de modo espontâneo, de modo integrado à nossa existência, ela pode acabar ressurgindo de maneira dissociada, na forma justamente de violência. Nas palavras do próprio Winnicott, o Winnicott diz o seguinte: sem a possibilidade de brincar sem compaixão, a criança terá que esconder o seu eu impiedoso e dar-lhe vida apenas em estados dissociados. O que o Winnicott está querendo dizer com isso? Que no início da vida, quando a gente ainda não conhece muito bem, não está muito adaptado às normas sociais, nós expressamos a nossa agressividade da maneira mais espontânea que a gente pode. Se o ambiente entende isso, entende que nós não estamos sendo sádicos, que nós não estamos sendo violentos, que nós estamos apenas expressando a nossa agressividade natural, se o ambiente entende isso, ele não vai levar o bebê, levar a criança a acreditar que a agressividade é uma coisa ruim. Não, o ambiente ciente de que a agressividade é uma coisa natural, saudável, que não deve ser sufocada, o ambiente então vai ajudar a criança a canalizar a sua agressividade de maneira saudável, a usar a sua agressividade de uma maneira que vai ajudá-la a viver. Porém, se o ambiente tem uma visão deturpada da agressividade, entende a agressividade como uma coisa má, como uma coisa ruim, o que esse ambiente vai fazer? Ele vai levar a criança a acreditar que ela precisa esconder a sua agressividade de si mesma. Só que isso que a gente tenta esconder nunca permanece quietinho, reprimido, sufocado dentro de nós. Isso que a gente reprime, mas que faz parte da nossa natureza, necessariamente vai retornar. E pode retornar da pior forma possível, na forma de violência. Então, concluindo, a agressividade não se torna violência por excesso de liberdade. Pelo contrário, a agressividade se torna violência justamente quando se acredita que ela deva ser reprimida, que ela deva ser cerceada, que ela deva ser aprisionada no inconsciente. Aí ela tem o potencial de aparecer na forma de violência. A violência é a agressividade não apropriada. É a agressividade não integrada. Se eu consigo inserir a agressividade na minha vida, se eu consigo permitir que a agressividade tenha um lugar legítimo na minha vida, eu não vou recorrer à violência. E aí, gostou dessa pequena aula? Está interessado em se aprofundar, em entender mais sobre psicanálise, sobre como a teoria psicanalítica entende a agressividade e uma série de outras questões? Então eu tenho um convite para fazer para você. Eu tenho uma comunidade online chamada Confraria Analítica. É uma comunidade voltada para o estudo sério, rigoroso, profundo da teoria psicanalítica. É uma comunidade 100% online, a maior comunidade online de estudos em teoria psicanalítica do Brasil.
Quando você se torna membro dessa comunidade, você ganha acesso a uma aula toda semana ao vivo comigo. Toda semana, toda segunda-feira, 8 horas da noite, tem uma aula ao vivo comigo em que a gente estuda textos clássicos do campo psicanalítico. Todas essas aulas ficam gravadas e disponíveis na nossa plataforma, já são quase 60 aulas. E além disso, você ganha acesso também a uma série de aulas especiais. Juntando tudo, nós já estamos chegando quase à marca de 200 horas de conteúdo relacionado à teoria psicanalítica. Então, se você deseja se aprofundar no conhecimento da psicanálise, você precisa fazer parte da confraria. Talvez você esteja pensando, poxa, mas se é tanta coisa assim, qual é a fortuna que eu precisarei desembolsar para fazer parte dessa comunidade? Você não vai precisar desembolsar nenhuma fortuna. Você vai pagar apenas o valor de R$ 39,99 por mês. É isso mesmo, funciona tipo uma assinatura da Netflix. Apenas R$ 39,99 por mês para ter acesso a uma aula ao vivo toda semana, a gravação dessa aula e a várias aulas especiais. Todas as aulas já ministradas ficam na nossa plataforma. Assim que você entra, você já vê aquele manancial de conteúdos disponíveis para você por apenas R$ 39,99. Você não pode perder a oportunidade de se juntar aos mais de 600 membros da nossa comunidade. Para você assinar a Confraria Analítica, é só clicar no link, no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Eu quero falar também para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece dentro de um consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. Esse e-book é praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Você não pode perder. Os links para você comprar esses 2 livros digitais vão estar aqui na descrição. Beleza, pessoal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, não deixe de dar o seu like. Se inscreva aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Faça um comentário também, coloque aqui sugestões para próximos vídeos. Fale o que você achou dessa visão psicanalítica sobre a agressividade. E, principalmente, não deixe de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Mande aí para todo mundo que você conhece, os grupos de estudos dos quais você faz parte, mande para todo mundo. Essa informação precisa circular, esse conhecimento precisa ser acessado por mais pessoas. Então compartilhe esse vídeo e eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.